Então lá em Gênesis 6:3, Deus coloca uma sentença: meu espírito não agirá para sempre sobre o homem, porque este é carnal. Agora, o que aconteceu? Ali, naquelas faculdades interiores, espírito e alma, é como se houvesse um bloqueio. Justamente isso. E por que nós sabemos isso? Ora, porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, quando Deus coloca a sentença sobre o cuidado que deveria se ter em relação à queda, à desobediência, Deus disse para ele que se ele comesse daquele fruto, morrendo, morrerás. Isso tem a ver com a morte espiritual e a morte eterna. E quando você lê Efésios 2, a partir do versículo 1 começa assim: e vos deu vida, ou vivificou, estando vós mortos. E Paulo vai tratar esse assunto morte espiritual no capítulo 2 com mais propriedade. Ele vai dizer que esta morte é separados de Deus. Foi justamente o que aconteceu com o homem. É aí que nós entendemos, irmãos, por que Deus colocou uma espada inflamada que rodeava o jardim e a árvore da vida, para que o homem não pudesse comê-la. Porque a partir do pecado houve uma separação entre Deus e o homem. E aqui Paulo vai dizer que essa separação é designada pela morte, pela ineficácia da sua vida espiritual. Suas faculdades espirituais perderam a sua eficácia. Por isso todos nós, como diz Davi no Salmo 51, nós nascemos em iniquidade. Nós nascemos com o nosso espírito inativo, na sua função que havia sido determinado por Deus. Nós nascemos almáticos, mas a faculdade está aqui. Aí, irmãos, é onde entra aquilo que chamamos de novo nascimento, a palavra da vida. Quando um cristão recebe realmente a salvação, ele é regenerado, ele é vivificado. Agora, o seu espírito está vivo. O seu espírito agora pode sim entrar em contato com o seu corpo. E é aí que entra a vida de oração, de comunhão, a vida cristã, a vida piedosa, a adoração. Agora, irmãos, nós temos uma consciência de Deus. Nós temos plena liberdade de comunhão com Deus. Nós temos o Espírito de Deus guiando-nos por meio da intuição. Você já ouviu um cristão dizer assim: irmão, eu estava fazendo algo, mas o Senhor me disse para não fazer. Alguém aqui já teve essa experiência? Todo mundo tem, não é? Eu estava para fazer algo, mas uma voz veio ao meu coração e disse não. Antes a gente vivia de caixinha de promessa, só tinha coisa boa. Agora não, irmãos. O Espírito Santo fala no seu espírito: não vá, não faça. Quantas vezes você percebeu um livramento de morte na sua vida por causa de uma voz que veio ao seu coração? Onde aconteceu isso? A voz de Deus na intuição. Você ia para um lugar e houve um sentimento para não ir. Você ia fazer algo e você não fez. Nós não precisamos fazer como Gideão, irmãos. Ficar colocando novelo de lã na grama para ver se a grama fica molhada e o novelo seco. Não, nós temos agora o Espírito Santo no nosso espírito. Porque no Antigo Testamento, o Espírito Santo não é o espírito da habitação. Ele é o espírito da unção. Ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas, os juízes. Porque havia uma sentença de Deus: o meu espírito não agirá para sempre sobre o homem. Mas lá, em Atos 2, nós temos o Espírito Santo sendo derramado ali no Pentecoste. Então, como que nós vamos entender? Será que Deus, Ele se volta contra a sua palavra? Não, irmãos. Porque entre o Pentecoste e a sentença de Gênesis 6, nós temos a cruz. Porque veio um homem. E este homem, ele não foi um homem carnal, ele foi um homem espiritual. Ele foi um homem que a carnalidade não teve lugar na sua vida. Ele venceu o mundo, ele venceu o pecado.
Ele venceu a morte. Aí ele foi até aquela cruz e tomou o nosso lugar de condenados. Ele tomou o nosso lugar, nós, que havíamos sido condenados. Ele tomou o nosso lugar e satisfez as exigências da justiça de Deus. Agora, por causa deste homem, por causa daquele homem que foi na cruz, no meu e no teu lugar, ele foi e ele derramou o Espírito Santo sobre nós.